Boa noite aos colegas petroleiros da Ativa e aos colegas petroleiros aposentados. Mais uma vez temos um encontro marcado para conversarmos outra vez sobre uma nota de esclarecimento que foi feito pelo blog dos conselheiros eleitos da Petros. E quando se fala em blog de conselheiros eleitos, estamos falando daqueles conselheiros que nós elegemos na última ou nas últimas eleições para o Conselho da Petros. E essa resposta que o blog dá aos colegas que compõem o grupo Nosso Futuro data de 25 de julho de 2019, alguma coisa muito recente, e se reporta a uma outra resposta formal, uma troca de cartas que houve entre um colega do grupo Nosso Futuro e um dos conselheiros respondeu item a item, tópico a tópico, uma resposta longa e gerou uma tréplica maior ainda desse grupo de 28 páginas. Eu imagino que vocês devem ter pelo menos ouvido falar disso e eu não estou aqui com certeza para ler 38 páginas ou 28 páginas, mas sim para fazer uma síntese da resposta que o blog fez, ler essa síntese, não porque eu esteja de acordo ou porque eu esteja contrário. Na verdade, a importância dessa resposta do blog dos conselheiros ao grupo Nosso Futuro, em especial a um componente do grupo, a um colega nosso advogado, porque ela responde algumas questões que todos nós estamos volta e meia perguntando. Então, aproveitando essa resposta do blog dos conselheiros, que foi firmada por todos os conselheiros para o grupo Nosso Futuro, eu vou ler com um pouco de rapidez, eu espero ser competente para fazer isso, e vou me reter um pouco mais nas respostas. Começa assim: nota de esclarecimento ao grupo Nosso Futuro, 25 de julho de 2019. A fonte é o blog dos conselheiros eleitos na Petros. Começa assim a nota: prezados companheiros do grupo Nosso Futuro, a postagem do ilustre advogado no YouTube, componente desse grupo, em resposta ao diretor da FNP, Frente Nacional Petroleira, ou Federação Nacional Petroleira, não sei ao certo, me desculpem, Agnelson Camilo, nos trouxe de volta basicamente aos mesmos questionamentos que foram respondidos em maio ao grupo de vocês. Primeiro, importante lembrar que a interlocução com os dirigentes da Frente Nacional Petroleira foi justamente através do senhor advogado, que buscou essa interlocução, pois foi a sua carta, a carta desse advogado, por ele assinada e por outros, que foi a origem da primeira resposta da FNP ao grupo Nosso Futuro. A carta-resposta da FNP se inicia e finaliza justamente com um convite ao grupo Nosso Futuro para que participem do Fórum em Defesa da Petros. O fórum é composto não de pessoas apenas, mas de entidades e grupos, de forma que o convite pode ser entendido ou estendido ao grupo como um todo. Assim, não procede a primeira das reclamações, pois o convite está feito e não será retirado. A decisão de participar ou não do fórum cabe ao grupo de vocês. Importante ressaltar que é um convite a todos que desejam lutar em defesa da Petros e do Plano Petros do sistema Petrobras, mais conhecido como PPSP ou Plano Petros 1.
É um fórum de convencimento e de acordos para avançarmos juntos. A nenhum grupo foi imposto qualquer conceito ou proposta. Por isso, refutamos a opinião de que o fórum é de cooptação. Possivelmente essa opinião se deve ao desconhecimento e talvez a uma pequena disposição de ouvir argumentos diferentes daqueles que já se está convencido. As sugestões de pontos de atenção, as propostas que chegaram ao conhecimento foram todas sem exceção, respondido pela carta de resposta ao grupo Nosso Futuro. Não entendemos qual o motivo de não considerar as respostas e continuar mantendo uma postura de desinformação e beligerância com a proposta alternativa que as entidades conseguiram unificar até o momento. Dizemos isso porque todos os pontos, todos sem exceção, foram respondidos e nos colocaram em sintonia e de acordo a partir dos pontos que o senhor advogado insiste em manter como supostas diferenças com a proposta alternativa das federações. Se não, vejamos a questão do deflator. Isso é muito importante, vamos prestar atenção a esse item. O deflator é necessário para a redução do passivo atuarial. O seu efeito não é eterno, mas poderá ser a depender do desempenho do plano, rentabilidade do plano e do sucesso ou do insucesso das ações de cobrança de dívidas e das tentativas de ressarcimento que a Petros está tentando em função dos investimentos com fraudes comprovadas. O que o senhor advogado não fala ou não entende é que o PSP não vai conseguir superar sua situação com o atual plano de equacionamento. O plano irá acabar de forma intencional. Esse, opinião minha, é o propósito da Petros e da Petrobras. Voltamos à resposta. A Petros e a Petrobras optaram conscientemente por um equacionamento financeiro, o atual PED, que não enfrenta o problema do passivo atuarial e levará o PSP de repactuados e não repactuados a sucessivos PED, até que a vida dos participantes e assistidos fique inviável e o plano muito mais. Assim, a redução do passivo com uma medida extrema, o deflator, dá tempo ao plano para que consigamos alguma sentença favorável na justiça ou algum ressarcimento ou resultado positivo que possam dar sobrevida ao PSP. A realidade é que o PSP está propositalmente sendo levado ao seu fim. Teimar em manter o PED atual nos levará à inviabilidade do PSP e de nossas vidas. Esse é o motivo da unidade entre as federações e a defesa de proposta alternativa. Observação minha. Foi por conta de entendermos todos a mesma coisa que estamos todos lutando para que exista essa proposta alternativa. Continuando. Todos que estão acompanhando os trabalhos do Fórum e do grupo de trabalho constituído formalmente pela Petrobras, o GT Petrobras, sabem disso. Sua persistência, a persistência do advogado e do grupo, em não querer participar do Fórum, o faz ter informações equivocadas e reproduzir inverdades, infelizmente. Sobre os aportes da Petrobras, vamos começar os esclarecimentos. O primeiro é sobre os aportes da Petrobras. A Petrobras irá aportar os mesmos valores que os participantes e assistidos, sejam eles por deflator ou por aportes financeiros. Esse preceito legal advém da lei complementar e se estabelece como normativo com a resolução CGPC número 26 de 2008, que orienta essas questões de déficit. Essa é uma premissa inafastável tanto pelas federações como pelos órgãos de fiscalização
e pela própria Petrobras. Aparentemente, o senhor advogado não conhece a proposta alternativa ou prefere ignorar para sustentar os seus argumentos. Queremos crer que, mais uma vez, o senhor advogado está mal informado pela resistência dele em ouvir os argumentos das federações ou dos seus representantes no fórum. Assim, reproduz inverdades a todos os que o acompanham, naturalmente, não apenas no grupo, mas em muitos outros. E, voltando aos termos aqui, cada centavo que os participantes assistidos colocam no plano precisam ter a contrapartida dos ou das patrocinadoras. Ou seja, se nós colocarmos 1 milhão, a Petrobras terá que colocar 1 milhão também. Não há, portanto, violação de qualquer preceito legal, mas claro que advogados mal informados podem querer arguir a proposta alternativa. Não nos parece que essa será a atitude da Petrobras, que está perto de aprovar a proposta em sua diretoria executiva. Mas estamos alertas com as entidades e os grupos que não se conformarão e tentarão de tudo para romper essa unidade e a proposta alternativa construída até o momento. Sobre o processo eleitoral e a divisão. O processo eleitoral, naturalmente, refere-se ao processo de eleição dos novos conselheiros do Deliberativo e Fiscal da Petros a ocorrer em setembro. Voltando aqui ao tema. Sobre a questão eleitoral, nos referimos hoje a dois grupos, ANBEP e GDPAP, que já participam do fórum, mas que manifestam divergência com a proposta que absolutamente sabem que não existe. Não expressaram que sua divergência está na proposta de segregação patrimonial 2/70 e estão gerando confusão proposital para defenderem seus candidatos, afirmando que a fusão dos planos de não repactuados e repactuado foi um princípio do fórum. Não é verdade, embora desejável e ainda se mantém como um dos objetivos do fórum. Sobre os conselheiros, a dificuldade de representação dos participantes assistidos é uma realidade. Poucos se dedicam a estudar para dar respostas de qualidade aos problemas que enfrentamos na Petros. A maioria prefere falar e criticar sem qualquer influência ou sem qualquer anuência da realidade, e depois aparecer como salvador da pátria. Não é a postura dos conselheiros eleitos que, a despeito do que é dito e repetido pelos seus críticos, têm sido incansáveis nessa luta. Nem todos conseguem se manter na luta, com toda a pressão que a Petrobras e o governo fazem. Muitos desistem. Não foi o nosso caso, que denunciamos mais de 70 investimentos com provas. Esse, aliás, é um princípio nosso. Não fizemos e não faremos denúncias sem provas. Temos o caso de um conselheiro suplente que renunciou anos atrás e resolveu criticar a tudo e a todos, mesmo sem provas do que dizia. Importante notar que no momento que o plano enfrentou o PED, o ex-conselheiro teve que ir beber na fonte que jogou lama. Temos orgulho de manter a confiança dos participantes nesse enfrentamento. Podemos citar outro caso recente da conselheira fiscal que renunciou após menos 2 anos de mandato. A pressão sobre os conselheiros é enorme e se os conselheiros não forem militantes aguerridos ligados à luta dos trabalhadores, o que vemos é que não conseguem aguentar e renunciam ao mandato que deveriam defender. Para enfrentar essa contradição, tanto a FNP como a FENASP promoveram cursos de formação de conselheiros. A EPET o fez em 2017 e o Sindipetro Litoral Paulista está promovendo agora um curso de formação em Previdência Complementar.
essa é uma boa oportunidade para poder ter contato com outras pessoas que estudam o assunto Petros. A inteligência vem do debate e das ideias. Sobre as ações de cobrança das possíveis dívidas. Sobre as possíveis dívidas que estão sendo cobradas, já foram listadas uma a uma na carta que a FNP deu em resposta ao grupo Nosso Futuro. Repetimos a seguir: todas as ações que consideramos com perspectiva de vitória foram ajuizadas pelas entidades, conforme têm sido divulgadas pelas entidades representativas, cuja lista de ações de cobrança de dívidas que foram ajuizadas pelas federações FENASP, FNP, FNTTA e FUP é a seguinte. Vou me ater somente ao teor, referente ao acordo de obrigações recíprocas, ACP, visando a condenação da Petros na obrigação de cobrar da Petrobras a sua cota-parte nas condenações sofridas nas ações judiciais em que ambas foram condenadas solidariamente. ACP, visando a condenação da Petros na obrigação de cobrar a Petrobras e a distribuidora sua cota-parte nas condenações sofridas nas ações judiciais em que foram ambas condenadas solidariamente. Cobrança de aportes em decorrência de benefícios concedidos aos ativos pelos reajustes de 2004, 2005 e 2006. Procedimento comum de cobrança de 50% da revisão dos benefícios em função da política salarial da patrocinadora referente à condenação em 2.495 processo e um outro processo com igual teor na 31ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Ainda saldo relacionados a RMNR, pagamento da dívida decorrente da totalidade do não recolhimento das contribuições, cota do empregado por parte da patrocinadora, cotas previdenciárias de julho de 2007 a agosto de 2011. Ainda temos, incansavelmente, estamos trabalhando nos ambientes administrativos, Conselho Deliberativo da Petros, Conselho Fiscal, reuniões dos grupos de trabalho, reuniões com a Petrobras, reuniões com a Previc e tantas outras, onde temos mantido a cobrança de diversos itens por solução administrativa. Solicitamos o envio, em termos de trabalho ainda, solicitamos o envio de informações e documentações que sustentam outras dívidas que, eventualmente, vocês considerem procedentes a cobrança judicial pelas entidades, para procedermos com ajuizamento de novas ações de cobrança. O questionamento do PED alternativo sobre essas justificativas ou é uma grande desinformação ou é intencionalmente feita para causar desconfiança entre todos. Querer que a Petrobras concorde em considerar no PED ou no PED alternativo uma dívida com a qual ela ainda não concorda na Justiça parece ser de uma infantilidade absurda ou simplesmente de má fé. Sobre a extinção dos processos de cobrança. Nenhum dos processos acima corre o risco de ser extinta por perda de objeto. Isso porque a Petrobras não concorda em fazer a proposta alternativa se não for com os novos planos. Assim, tanto o PP-SP não repactuados como o PP-SP repactuados serão mantidos e não há risco de extinção dos processos. Repetir essa afirmação parece ser desconhecimento do direito. Querer um parecer sobre o assunto demonstra esse desconhecimento, ou pode se tratar de um erro intencional, mais uma vez. De qualquer forma, os advogados das federações estão produzindo pareceres sobre a proposta alternativa que leva em conta todos os questionamentos e mais outros que não foram feitos. Poderia estar melhor informado
o senhor advogado se participasse do fórum onde todas essas questões estão sendo debatidas à exaustão. Sobre a divulgação das atas e do seu conteúdo. As atas do fórum são divulgadas pelas entidades que assim o quiserem. Mas decidimos por consenso que as atas não consolidadas não serão mais enviadas por WhatsApp como eram até então, porque estavam sendo divulgadas antes das entidades poderem opinar sobre o seu conteúdo. Mais uma vez, ou é desinformação ou reprodução de uma informação equivocada de forma proposital. Na ata do dia 28 de junho, conforme divulgado, existiu uma proposta de uma das entidades sobre o questionamento judicial das entidades do fórum. Não foi uma posição do fórum, mas de uma das entidades que não foi aprovada pelas entidades em reuniões posteriores. Por ter sido divulgada a ata sem a revisão das entidades, essa informação foi tratada de forma leviana, mais uma vez, por quem está contra a proposta unificada do fórum. Reproduz essa informação como se fosse verdadeira, sem perguntar a nenhuma das lideranças do fórum a respeito da veracidade e do seu conteúdo. Apenas reproduz a informação de forma leviana. Lamentamos muito que reproduz assim uma metodologia que somente traz divisão e desconfiança. Mais uma questão. Os sindicatos não irão decidir por você ou por todos os petroleiros. A transação não será coletiva, mas individual, ou seja, os sindicatos não vão assinar nada por ninguém e cada um dos petroleiros, aposentados ou da ativa, poderá tomar sua decisão no momento em que se apresentarem as propostas. O que cabe às entidades, responsavelmente, é esclarecer e dar transparência tanto à proposta alternativa quanto ao PP3 que a Petrobras está ou irá colocar à disposição. A luta em defesa da Petros e do PPSP foi decidida em assembleias por todo o país e é a decisão congressual ou de assembleias de base das entidades participantes do fórum. Nesse momento, temos 3 opções em termos de plano: permanecer no PPSP e confiar que as ações poderão obter sucesso a tempo do plano não ficar inviável. Migrar para o plano Petros 3, proposto pela Petrobras, e assumir absolutamente sozinho todos os riscos do PPSP, sem a contrapartida da Petrobras. Inclusive, o plano Petros 3 é um plano CD, de contribuição definida, diferente do plano Petros 1, que é de base definida. Ou optar entre as 3 propostas que temos, a terceira é optar pela proposta alternativa das federações, que reduz o passivo atuarial para mitigar os efeitos imediatos no PED, dando estabilidade ao plano e ganhando tempo para que as ações jurídicas possam progredir e virem a ser vitoriosas. Sobre as ações de correção de benefícios. Deixamos claro que a formatação da proposta alternativa não poderá atender a todos os participantes e assistidos. Por proposta da Petrobras no GT, ela poderá vir a ser uma opção para a maioria, mas aqueles que tiverem ações de correção de benefícios poderão não optar pela proposta alternativa para manterem sua ação judicial. O objetivo da proposta da Petrobras é a redução do contingente judicial do plano. Importante entender que as ações de cobrança de dívida serão mantidas e poderão, em caso de vitória, ter seus reflexos positivos nos novos planos. As ações de revisão de benefício, no entanto, não poderão ser mantidas caso se assine e migre para qualquer um dos planos, plano Petros 3 ou proposta alternativa.
Como a opção pelo novo plano é individual, cada participante poderá decidir o melhor para si e para seus familiares. Esperamos mais uma vez ter sido claros o suficiente para o entendimento do grupo Nosso Futuro e do advogado em questão. E reforçamos o convite para que busquem ao máximo a participação no Fórum em Defesa da Petros, que se tornou, em nossa opinião, o principal bastião de resistência dos participantes e assistidos da Petros, os quais envolve as seguintes entidades: FENASP, ASPEC, APAP, ABRASPET, AEPET, AESAP, AMBEP, APASPETRO, APAP, ASPENE, ASPENE Sergipe Alagoas, ASTAP Santos, ASTAP Bahia, ASTAP Rio de Janeiro, FNP, seu sindicato, FUP e seus sindicatos, o Sindicato dos Marítimos e seus sindicatos, o Sindicato do Norte Fluminense e do Litoral Paulista e o Sindipetro do Rio de Janeiro, assim como o Sindicato de Caxias, o Sindipetro de Minas, Norte Fluminense, Sindipetro Unificado de São Paulo, Sindipetro do Paraná, de Pernambuco, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, Sindiquímica Duque de Caxias, Espírito Santo, GDPAP, grupos convidados, entre os quais Cabeças Brancas e GDP. A despeito das divergências com a AMBEP e o GDPAP, esses grupos se mantêm no fórum e esperamos que continuem e animem ao grupo Nosso Futuro a participar também. Saudações associativas. Naturalmente, essas saudações são do grupo de conselheiros que mantém o blog dos conselheiros eleitos da Petros. Bom, devo dizer que a leitura longa desse manifesto, nota de esclarecimento ao grupo Nosso Futuro por parte do blog dos conselheiros, não foi algo que tenha sido pedido pelo blog ou pelos conselheiros, mas foi e é algo que eu desejei e quero compartilhar com vocês, e espero que cada um dos senhores compartilhe com muito mais colegas, porque o importante é divulgar as coisas do jeito que elas acontecem e não contar a nossa versão. A nossa versão pode ser fiel, pode não ser tão fidedigna quanto deveria. Eu posso dizer a vocês que acompanho parte, ou quase tudo, ou grande parte, ou quase tudo do que acontece no fórum. Conheço a primeira carta que foi enviada pelo grupo Nosso Futuro, conheço a carta que foi enviada como primeira resposta e também conheço a Bíblia de tréplica do grupo Nosso Futuro, onde discordou de quase tudo novamente. Discordar pura e simplesmente não constrói absolutamente nada. A discordância é boa e é necessária quando se colocam propostas que possam ser concretizadas. O que pedimos a vocês, a todos que terão acesso a esse vídeo, aos colegas do grupo Nosso Futuro e a todos os outros grupos, inclusive os discrepantes, e tantos outros grupos com as quais eu também, dos quais eu também faço parte no WhatsApp, que se informem, que leiam o que acontece dentro do grupo formal e dentro do fórum ampliado. É importante termos certeza ou quase certeza de tudo, porque seremos, mais cedo ou mais tarde, obrigados a tomar uma decisão e teremos que tomar a melhor decisão possível para cada um de nós. É assim que o plano está sendo construído. Existe no momento um conjunto de 18 itens, como eu já disse aqui, estão sendo desdobrados, será construído um plano em torno deles, será divulgado pela Petros e pela Petrobras, juntamente com a proposta do Plano Petros 3, e nós esperamos que
o plano alternativo seja realmente o plano que vai salvar o PPS. Agradeço muito a atenção de vocês, prometo seguir trazendo para vocês esclarecimentos e não apenas a minha opinião, trazer o esclarecimento daqueles que se julgam tendo fatos distorcidos, e realmente nesse caso existe não um, mas várias distorções, e nós queremos saber simplesmente o seguinte: o que é melhor para nós? É continuar no plano Petrus 1, é irmos para o plano Petrus 3 ou irmos para o plano alternativo. Uma coisa é líquida e certa: Petrus 3, plano Petrus 3, jamais. O plano Petrus alternativo é uma possibilidade concreta e eu estimo que seja melhor ainda do que está atualmente, e o PPS-1 é um risco muito grande que deve ser tão bem avaliado ou mais ainda do que costumamos e devemos fazer em tudo em nossas vidas. Um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês. Eu não sei se eu disse antes, mas hoje é sábado, dia 27 de julho, são aproximadamente 19 horas, e espero estar continuando com dignidade o papel que eu me comprometi a fazer aqui neste canal, de passar informações, compartilhar informações e da forma mais clara e objetiva possível. Não importa de onde essas informações venham, sejam de quem concorda ou de quem discorda. O importante é conhecer as informações e que cada um de nós tome a sua decisão. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e nos vemos no próximo vídeo, ok? Bom final de semana a todos, um grande abraço.